Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim novamente dar continuação a respeito da crise da França. Isso mesmo, talvez vocês já tenham assistido o meu outro vídeo falando a respeito da análise da crise da macrobolha na França. E nesse vídeo eu estou explicando mais ou menos como está a situação econômica da França. Exatamente. Eu aponto, por exemplo, os problemas do PIB, o problema da inflação, todos os problemas relativos, por exemplo, ao desemprego, especialmente a dos jovens, e é bom vocês irem lá para mais ou menos vocês terem a ideia de como está a situação. Então já vá logo se inscrevendo no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, comenta, dá like, fala o que você quiser e bora falar a respeito do que? Dos problemas relativos ao fato de que está havendo uma certa revolta dos chamados coletes amarelos. Bom, primeiro é necessário entender em relação às mídias, às informações, porque ninguém começa a fazer uma espécie de movimento social sem que haja algum tipo de influência para que ele seja feito. E esse tipo de influência ela pode ser feita em dois tipos principais. Aqueles feitos de alguma forma mais centralizada, como por exemplo de uma mídia monopólica que existe dentro de uma certa cidade ou dentro de um certo estado, e que ela vai chegar lá e vai falar para todo mundo que está de repente havendo uma certa revolta naquele lugar, quais são os motivos dela, como está andando aquilo ali e por que aquilo ali está gerando grandes problemas, assim como de repente todas as formas de repressão que o governo está fazendo para evitar esse tipo de revolta. No caso, nós temos o seguinte, nós temos uma forma também de informação descentralizada, ou seja, aquela em que pequenos youtubers como eu está fazendo para apenas informar para vocês algumas questões relativas a isso. E na França há também esses pequenos movimentos, ou seja, um pequeno movimento midiático ali, outro ali, e vai se juntando tanto na televisão quanto no rádio, quanto principalmente na internet, vai juntando informações, assim como vai fazer formas tanto físicas na realidade que possam chamar outras pessoas para dentro da revolta. No caso da França, nós temos aí o que? Uma mídia que é de alguma forma descentralizada, que está contribuindo de alguma forma para que as revoltas continuem, ou seja, a mídia está noticiando isso o tempo inteiro. Nós podemos até ver lá no Google um monte de fotos, um monte de vídeos de quanto grave esse tipo de revolta é. Pessoas sendo mortas o tempo inteiro, mortas não, exagerei, estou confundindo com a Revolução Francesa, mas quem sabe chega lá, né? Foram mais de 1.700 pessoas interpeladas e quase 1.500 presos. Imagina, cara, você colocar 1.500 presos só porque estavam se manifestando de alguma forma talvez até agressiva numa revolta. É muita coisa, ou seja, você vê que a coisa realmente tá pegando, né? Então isso está sendo comentado de várias formas. E aí nós temos o que? Uma certa confusão no movimento. O movimento dos coletes amarelos, da mesma forma que na revolta contra a Dilma, na época do impeachment, tinha tudo ali, tinha comunista, tinha pessoas contra a Dilma, tinha pessoas a favor do Bolsonaro, tinha nacionalistas, patriotas, sociais-democratas, tinham todos, menos aqueles que apoiavam a Dilma. E isso está acontecendo também na França. Tem todo mundo ali, está todo mundo misturado. Algumas vezes há até um pessoal mais individualista, outros tipos de também pessoas coletivistas, aqueles associados de alguma forma a alguma ideologia, e todos eles vão para lá. Alguns têm grupos formados, centralizados e organizados, outros são individualistas. E aí nós não sabemos muito bem quem é que quer o que. Agora, nós sabemos muito bem que
após o Macron ter, de alguma forma, diminuído os impostos, só que não, ele na verdade só deu o fim ao aumento dos impostos, ou seja, ele estava aumentando os impostos, viu que o pessoal estava reclamando, né? Porra, deve ser por causa dos impostos, né? O cara chegou lá e falou, não, olha só, nós vamos agora parar de aumentar os impostos. E parando de aumentar os impostos, o pessoal começou a ficar puto também e começou a botar pra fuder também. Ou seja, a crise não era só por causa dos impostos, mas tinham todas as outras coisas que poderiam continuar esse tipo de revolta. Quais são? Bom, você tem que entender que os franceses, ele mesmo desde a Revolução Francesa, ele já tem uma cultura de revolta. Isso já faz parte deles, né? Diferentemente, por exemplo, do Brasil alguns anos atrás, né? Onde o gigante levantou e voltou a dormir de novo, né? É assim que era aqui no Brasil. Agora o pessoalzinho está acordando mais, nós vemos o pessoalzinho ali se manifestando a favor do Bolsonaro, os petistas como ele não. Então nós estamos vendo a galera começando a sair de casa para se manifestar. Já na França, já sempre o pessoal tinha essa mania de se manifestar. E aí a gente tem que entender que eles são o seguinte, são pessoas mais de esquerda. Eles são... Tem muitas pessoas de esquerda. Você vê que o quê? Quase um terço do eleitorado preferia o quê? Votar em pessoas totalmente comunistas. Exatamente, pessoas comunistas, eleitores, costumavam colocar caras bem sociais-democratas de vez em quando. Ou seja, na mente dos franceses, o governo está lá simplesmente para quê? Para garantir a social-democracia do estado de bem-estar. Porém, nós temos que entender que isso já está falhando. Essa coisa maravilhosa que nem a Dinamarca, a Suécia, isso já está acabando, tá? Isso está acabando. Ou seja, isso não está se sustentando mais. É que nem o socialismo. O socialismo ele só dura o quê? Até um certo momento. E esse certo momento é até o momento em que o dinheiro dos outros acaba. Assim que o dinheiro dos outros acaba, é o fim do circo e da alegria, da comida e de todos os bens possíveis. Por isso, os primeiros 2, 3, até 5 anos do comunismo, do socialismo, podem até de alguma forma dar certo, podem de alguma forma parecer ser bons, ter uma certa qualidade de vida boa. Porém, no final, sempre a história é a mesma, a coisa vai dar merda. A questão é que a social-democracia ela não chega a ser exatamente um socialismo. Ou seja, isso faz com que o intervencionismo, aquele mesmo que eu expliquei há pouco tempo na terceira lição de Mises, no livro As 6 Lições, é o seguinte, eles intervêm bastante, mas não tanto quanto o socialismo. Então eles ferram, eles roubam muito, mas não tanto quanto o socialismo. E como o pessoal ali tem, de alguma forma, um certo livre mercado e durante um bom tempo, eles tiveram dinheiro para aguentar durante muito tempo. Só que agora já está acabando. Hoje em dia já não tem mais toda essa estrutura que eles tinham antes. E agora a estrutura está começando a falhar de pouco em pouco. E ou eles movem para um Estado mais liberal, mais em direção ao livre mercado, ou eles vão falir. E de qualquer forma eles vão ter que pagar o preço desse estado de bem-estar social. Pois ele... apesar de não ser um socialismo, ele tem que ter uma grande quantidade de impostos. Talvez até mais do que 40%, mais do que 50% de impostos, que é para sustentar toda aquela rede. Porém, esse tipo de funcionamento ele só funciona durante, de repente, algumas décadas até, como funcionou. Porém, vai ter uma hora que vai dar preço, vai gerar uma bolha e vai cair. É só você olhar, por exemplo, o caso da Dinamarca. A Dinamarca, ela paralisou. Ela não consegue mais crescer. Ou seja, ela chegou num pico em que ou ela cresce com o livre mercado ou ela vai o quê? Cair com a social-democracia. Então eles tentaram aumentando o Estado, porém chegou uma hora em que não tinha mais como. Ou eles mantêm aquele ritmo e o Estado continua mais ou menos ali caindo só um pouquinho, ou eles liberalizam aquilo ali de alguma forma e aí eles conseguem de alguma forma um resultado melhor depois de algum tempo. E aí com isso nós temos o que? A social-democracia faliu na Europa inteira, assim como na Suécia, o pessoal já estava vendo, não, olha só, cara, não está dando muito certo, então a gente tem que parar com isso.
E é exatamente isso que todos os países da Europa devem fazer. Noruega, mesma coisa. E isso se reflete em vários outros países, como por exemplo até a Inglaterra. A Inglaterra está tendo uns probleminhas aí ou outros, mas não chegou até uma crise, né? Que nem a da França, ou que nem de outros países aí que ainda vão estourar a bolha. E o problema é que os franceses ainda não compreenderam isso. Eles ainda não entenderam que não tem como ter essas mil maravilhas em que o Estado chega lá e resolve todos os problemas por eles. Uma hora isso acaba. Só que para eles, com aquela mentalidade revolucionária lá desde a Revolução Francesa, com os iluministas, não entra na cabeça deles. Ou seja, eles pretendem continuar pensando, continuar de alguma forma forçando o Estado a continuar com esse estado de bem-estar social e, dessa forma, manter a crise. Só que eles não conseguem aceitar que isso já não dá mais, não tem como sustentar esse modelo. E aí, por isso, a crise continua. E aí, nós temos que falar do quê? Da democracia, exatamente. A democracia, ela é um sistema na qual nós temos que imaginar o conceito ético primeiramente. Olha só. Se eu chego para você e digo, olha só, cara, eu preciso ali comprar, de repente, um notebook para mim baratinho ali. Eu preciso de R$1.000. Então, pego e roubo R$1.000 de você. Isso está certo? Provavelmente você deve concordar que não. É antiético, sim. Se eu chego para você com uma galera aqui do meu lado, que eu peguei lá no basquete lá da favela do Jacarezinho, pego meia dúzia e falo, ó, tá vendo, cara, aqui eu tô aqui, tem uma meia dúzia aqui atrás de mim, então são 7 contra 1, então eu posso sim roubar, tá certo? Não. Agora eles fazem o seguinte, não, olha só, cara, eu tô com 6 caras aqui e nós vamos chegar e eleger o quê? Mais um, ou seja, o oitavo. E esse oitavo que nós elegemos, porque foi 7 contra 1, esse cara vai ter o direito de pegar o seu dinheiro e dar para mim. Tá certo? Não, continua sendo roubo do mesmo jeito. Porém, exatamente isso que é a democracia. Chega lá, a maioria imbecil que não entende praticamente nada, vamos ter que concordar com isso, elege um cara e esse cara vai chegar e vai pegar o seu dinheiro e dar para os outros. E aí a briga é o seguinte, quem é que nós vamos colocar ali para roubar de quem? Porque se a gente pegar, por exemplo, de um comunista, ele vai pegar esse dinheiro, roubar e dar para uma certa parcela. Se a gente dá para, de repente, um liberal, ele vai pegar aquilo ali e vai dar para uma outra parcela. E aí a gente coloca o quê? Brigas de classe, luta de classes, onde um odeia o outro porque um está recebendo menos do que o outro. E isso sempre vai acontecer. E aí eles começam a brigar. E aí, o que? Eles acabam acreditando que o governo é a solução. Então eles têm que colocar um outro cara que vai trazer para eles aquela quantidade que eles reivindicam. Ou seja, em vez de cada um cuidar do próprio problema, eles ficam querendo colocar um cara, da mesma forma que eu citei, para pegar o dinheiro dos outros e dar para um certo grupo. Se você não entendeu muito bem, assiste o vídeo O Mito da Democracia no meu canal. Lá tá mais explicadinho. E aí o que acontece? Nós temos uma briga entre classes também lá na França. Então esse pessoal, em vez de perceber que o modelo está falhando, o pessoal está brigando porque um cara está recebendo mais do que o outro. E aí acaba se esquecendo do foco da coisa, que é o quê? É diminuição do Estado. É o rumo ao livre mercado. Porém, eles ainda não acordaram para isso. Então você não vê, por exemplo, grandes libertários anarquistas ali o tempo inteiro. Esse é um dos problemas. Em seguida, nós tivemos um outro problema, que é o problema da paralisação do transporte. Isso mesmo. O que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a paralisar todas as ruas, porque eram muitas e muitas pessoas na rua, milhões de pessoas na rua se manifestando, e aí, logicamente, não há transporte. E como não há transporte, os carros não conseguem passar, ou esse cara continua ali insistindo numa coisa que ele não vai conseguir, porque esse movimento vai continuar, ou ele se junta a galera para ver se ajuda a fazer com que a crise realmente, de alguma forma, leve com que as pessoas possam, de repente, derrubar o governo do Emmanuel Macron.
E então a gente tem mais e mais galeras. Algumas vezes queimam uma coisa aqui, queimam uma outra coisa ali, e acabam prejudicando mais ainda e gerando mais conflitos, que vai trazer o quê? Mais briga para dentro da sociedade contra o Estado. E aí, após a ineficácia disso, o que acontece? Os manifestantes tiveram uma nova estratégia, uma nova técnica, que é tirar o dinheiro dos bancos tudo de uma vez. E aí, nós temos um problema. Vamos lá. O banco, como é que ele funciona o banco? O banco, ele não tem, de alguma forma, o seu dinheiro emprestado e que na hora que você quiser pegar, ele te devolve. Não é assim que funciona o banco. O banco funciona o seguinte: você dá o dinheiro para ele, agora ele é o dono do seu dinheiro e ele vai fazendo algumas trocas comerciais ali, junto com o governo, junto com o Estado e outros bancos, e aí dessa forma ele retorna um pequeno valor para você. Só que o problema é que aquilo ali está na caixa eletrônica. Vadim, você quer dizer que o meu dinheiro que está dentro do banco não é meu? Exatamente, o dinheiro que está dentro do seu banco não é seu. Ele é apenas do banco e por conveniência ele chega lá e diz que o dinheiro é seu. Mas teoricamente ele não é seu. Vadim, me dá um exemplo. Bom, um exemplo clássico é o seguinte. Nós temos, por exemplo, na ditadura, depois da ditadura militar, o Fernando Henrique Collor, que chegou lá e bloqueou a saída de todo o dinheiro dos bancos. E aí alguns ali tentaram falhar, deu um problema muito grande. Ou seja, é uma mostra de que você, se o Estado, se o presidente da República determinar que você não pode pegar o seu dinheiro do banco, você realmente não consegue pegá-lo. Isso quer dizer o quê? Que na verdade o dinheiro não é seu, mas sim o do político, o do banqueiro que está lá. Então eles falaram, se a gente pegar e de alguma forma tirar todo o dinheiro de uma vez só, ou seja, a gente pegar... E se o pessoal pegar teoricamente todo o dinheiro de uma vez, o banco acaba falindo. Porém, o problema é o seguinte: existe uma coisa chamada feriado bancário, na qual o banqueiro, chega lá e pede ao Estado: olha, Estado, nós vamos aqui, nós estamos fodidos, porque a galera está pegando todo o dinheiro do banco, meu filho, a gente vai falir. Então, ou você paralisa isso aí, deixa a gente paralisar, ou nós estamos ferrados. Então, o Estado pode chegar lá e decretar um feriado bancário. Isso quer dizer, ninguém vai poder tirar nada da conta. Outra forma do Estado mostrar para você que é ele que manda no seu dinheiro e aquele dinheiro que está dentro do banco não é seu, é o seguinte: ele chega lá e determina uma taxa limite que você pode tirar por dia. De repente é o seguinte: não, olha só, você só pode tirar 150 euros por dia, nada mais do que isso. Legal? Ou seja, você não pode pegar todo o seu dinheiro, você só pode pegar uma certa porcentagem. E essa certa porcentagem equivale àquilo que, teoricamente, você poderia pegar sem dar prejuízo ao Estado. Uma outra forma é simplesmente chegar lá e retransferir de alguma forma o dinheiro, de tal forma que você não possa usá-lo naquele momento, falando que eles vão devolver depois, só que aí eles podem passar um calote. Outra coisa é que o banco pode falir. Portanto, se o banco falha, o pessoal vai ficar todo puto e aí vai ter um maior problema. E aí, por isso, o Estado vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. E aí nós temos um outro problema. Se um pessoal, vamos dizer que 40% pega o dinheiro em um só dia, o banco acaba com certeza falindo. E aí o que acontece? Aquele pessoal que não pegou o dinheiro vai se ferrar, vai perder todo o dinheiro. Por quê? Porque o banco vai falir e vai dar o calote em você. Ou seja, ou aquele pessoal pega o dinheiro também, ou o pessoal simplesmente se fode. E aí há uma outra questão, que nesse caso algumas pessoas não têm nenhum conhecimento de economia e continuam pensando que aquele dinheiro que está dentro do banco é delas. Porém, com isso há um grande problema, pois elas vão perder o dinheiro delas e com isso vão ficar mais putas ainda. Então é um grandíssimo problema. E aí o que acontece? Outro problema é que as pessoas acham que se elas chegarem lá e pegarem o dinheiro delas do banco, acabou.
elas estão combatendo o Estado. Porém, não é muito bem assim. Ou seja, o cara chega lá, pega o seu dinheirinho de dólar, ó. Acabou, meu filho, acabou o Estado. Porém, meu filho, isso é ineficaz. Porque tirar um papel significa tirar um papel imprimido do governo, de um banco do governo que diz o quanto você pode tirar, que diz o valor da moeda com relação à inflação. Ou seja, esse dinheirinho que você tá, ele é o quê? Ele, primeiro, ele não é uma propriedade privada, ele é apenas um dinheiro que diz que você pode ter uma propriedade privada em um certo valor. Segundo é que o valor da moeda, ele é totalmente alterável pelo Estado, é só ele chegar lá e imprimir uma porrada de papel. Então, se ele chegar lá, ele pode imprimir 2 vezes mais, e aí isso aqui vai acabar valendo metade. Logo, isso aqui não tem teoricamente valor algum, se o governo chegar lá e querer fazer a maior crise possível, tá? Segunda questão, esse papelzinho, tá? Ele também sofre algum tipo de imposto, caso você queira tirar ele daqui de forma eletrônica. Isso mesmo, o governo chega lá e fala, ó, você vai ter que dar essa parte para mim. E aí, no caso, você não tem como tirar esse dinheiro aqui virtualmente de um país para o outro sem sofrer algum tipo de crise, sem sofrer algum tipo de prejuízo. Outra questão relativa ao papelzinho é que esse papelzinho, ele é basicamente um papelzinho que pode ser trocado a qualquer momento. É que nem, por exemplo, um papelzinho lá da Venezuela, né? Eles chegaram lá, pegaram, não, isso aqui a nossa moeda é Bolívar. Agora vai ser o Bolívar soberano. Depois vai ser o Supremo Bolívar soberano. E vão criando. Aí a sua nota não vai valer quase nada. Então, cara, não adianta você pegar o dinheiro do banco. Teoricamente, pode falir o banco? Pode. Pode provocar um puta problema? Pode. Porém, isso não é o suficiente. Vadim, então qual é a solução? Bom, para resolver isso, a solução é simples. A solução é mover o dinheiro para algo que não seja controlado pelo governo. E o exemplo mais clássico disso são as criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Pois no Bitcoin todo mundo pode usá-lo, ele não é controlado pelo governo, ele não sofre essa inflação governamental, ninguém possui de qualquer tipo de controle político sobre ele, e é só o povo inteiro, em vez de pegar e sacar o seu dinheirinho do banco, comprar os bitcoins, só trabalhar com bitcoins e aí foda-se o governo. Por quê? Porque com as criptomoedas o governo pode falir, porém ninguém precisará dele, pois a moeda de troca é outra, ou seja, o governo pode falir. Aí você chega lá e fala, foda-se cara, eu não uso mais essa moeda, eu uso Bitcoin, eu uso Ethereum, eu uso Dash, eu uso Litecoin, eu uso Dogecoin. Então, praticamente essa seria a solução. Daí o poder do governo iria diminuir. Logicamente o governo iria tentar alguma forma de proibir você de usar aquilo ali. Mas aí já é uma outra história que vai ser muito, muito difícil de resolver. A não ser lá na Rússia, né? Lá na Rússia já é proibido você fazer qualquer tipo de troca comercial com Bitcoin dentro do território deles. Ou seja, chegou lá, Bitcoin, ferrou para você, você está preso. Mas ainda, felizmente, na maior parte dos países não há regulação quanto a isso. Portanto, essa seria uma solução que praticamente o governo não teria chance de vencer. Então, em vez de tirar seu papelzinho do banco, aquele papelzinho que teoricamente não vale nada, em vez disso você chega lá e transfere para uma criptomoeda, algo que não seja governado, algo que não seja sob controle do Estado. E em relação a como o governo controla as moedas, assista a série As 6 lições do meu canal. Nele eu falo das 6 lições do livro lá de Ludwig von Mises, que foi um grande economista e o primeiro a refutar o socialismo lá na década 20. Bom, então não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir toda a série As 6 lições e também principalmente assistir o vídeo a respeito da análise da crise da macrobolha da França, que eu vou deixar aqui na descrição. E também aqui a fotinha do vídeo, tá? Lá tem detalhes muito legais a respeito desse problema.
Então se inscreve, compartilha com todo mundo, comenta e faz a porra toda e tchau, tchau.